Não nos confundamos. Não é para os Efésios a carta. A carta é para nós. A carta é para o nosso conhecimento. A carta é para a nossa edificação. A carta é para a nossa obediência. A carta é para o nosso crescimento na fé de Cristo. Amém? Então vamos ler no capítulo 3, do verso 1 ao 13, e será aqui o texto que nós vamos ler. Eu hoje vou ler na Almeida, edição contemporânea. Vocês vão acompanhar aqui atrás na mesma versão. Se quiserem acompanhar nas vossas Bíblias, também não será muito diferente. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Quando lerdes o que vos escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Então vamos tentar discernir o que é que o Senhor fala hoje à igreja. O que é que a palavra do Senhor transmite hoje à igreja? O que é que nós temos que discernir deste texto? E vamos lembrar que em Efésios, no capítulo 1, Paulo mostrou o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo, e até diz no amado, para a salvação. E orou para que Deus mostrasse à igreja a grandeza desse chamado, a riqueza dessa herança e a suprema grandeza do poder que estava à sua disposição. Quando o irmão não tiver o que orar, não souber o que orar, ore por isto, para que a igreja entenda e conheça a verdadeira chamada. Qual é a sua verdadeira identidade? Qual é o seu verdadeiro propósito de estar aqui? Para que nós possamos discernir juntos que essa chamada é uma riqueza de uma herança que nós ganhamos no amado, que é Cristo. E ouça, todas as bênçãos estão à nossa disposição. Então, quando Paulo ora no primeiro capítulo, é para que a igreja consiga enxergar e discernir o grande propósito, a grande chamada e a grande manifestação de poder de Cristo na igreja, através da igreja, para a edificação da igreja. Nós não podemos nos esquecer disto. Isto é para orar, irmãos. No capítulo 2 de Efésios, Paulo mostrou o estado de perdição, de condenação, que tanto judeus como gentios se encontravam antes da promessa. E mais, antes não só da promessa, mas sem Deus, eles estavam completamente desesperados, condenados,
amaldiçoados, debaixo da sua própria condenação. Revelou ainda a triste situação dos gentios, que depois de Deus se manifestar a um povo e dar através deles ou para eles alguma possibilidade de salvação, que eles não enxergavam no momento, estavam à espera que acontecesse, os gentios eram deixados de lado. Eles eram deixados separados de Deus e separados também deste povo que Deus levantou, chamado Israel. E ainda mais mostrou como ambos, tanto judeus como gentios, ficaram um só povo em Cristo. Então não há dois povos, não há duas igrejas, não há dois rebanhos, não há duas famílias, e que Deus ama mais um do que outro. Não há dois filhos, há um filho, Jesus Cristo, o amado. E nele o propósito eterno desde sempre, por isso dizemos propósito eterno, era convergir todas estas coisas, ou seja, reunir, resumir todas estas coisas na pessoa de Cristo. Porém, com a revelação de Deus é progressiva, nós fomos vendo e visualizando à medida que a revelação foi sendo dada. E aquilo que Paulo está aqui a dizer no capítulo 3, agora, é que ele vai falar sobre o grande mistério que foi revelado. Finalmente foi revelado. O grande mistério de Deus na história da humanidade. Ouçam, as nossas caras dizem tudo. Nós somos portadores dessa grande revelação, desse grande mistério que está agora revelado em Cristo, desde Cristo. Sabem que a Igreja, a Santa Igreja de Deus, que foi sendo perseguida por causa dessa mensagem, e ainda hoje nós entendemos e sabemos de reflexos dessa perseguição que existe à Igreja Santa de Deus, que por causa da mensagem é perseguida. Nós sabemos que nós somos portadores disso. Mas como é que nós refletimos isso na nossa vida? Como é que nós gerimos as nossas emoções em relação a isso? Em contraste a esse grande mistério, não contraste, diante desse mistério, diante dessa responsabilidade, diante desse propósito, como é que eu respondo a Deus, sendo eu ministro escolhido para revelar esse mistério? E é isso que Paulo está a fazer aos Efésios. Por isso é que ele diz, se é que ouvistes falar dessa dispensação, dessa graça. Mas ele é por causa deste mistério que ele está preso. Então Paulo foi um dos primeiros perseguidos por causa desta mensagem. Ele não está preso por causa de Nero, tanto que ele não diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não diz, eu sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Nero. Não, o local onde ele estava preso, confinado, era em Roma. Mas ele diz, eu estou preso em Cristo. E por isso sou livre. Independentemente das circunstâncias, independentemente aos olhos dos outros, qualquer prisão humana não me prende, porque eu sou livre em Cristo. Então a minha liberdade não está presa a paredes, a grilhões humanos, a prisões humanas, a psicologias humanas, porque eu estou livre em Cristo. E Paulo está a mencionar isto. E é interessante porque Martin Lloyd-Jones, ele, numa das suas reflexões, ele diz, é pena porque hoje em dia, quando nós falamos de mistério e há igrejas, ou há comunidades que se dizem igreja e que não entendem que este mistério, o que é mistério. Então, mysterion não é algo como nós entendemos hoje em dia no nosso vocabulário. Quando Paulo escreve mistério, ele diz que é alguma coisa que estava escondida até agora, mas que agora está completamente revelada. Ora, veja as palavras que ele diz. Como vos falei ainda há pouco, por quantas palavras? Poucas. Esse mistério é assim tão comprido? Não. Tem uma manifestação eterna. Tem uma extensão extraordinariamente eterna. Mas ele, confinado em palavras, ele diz, olha, podem ler no capítulo anterior. Isto não tinha divisões de capítulo.
Esse mistério está revelado em Cristo. Já conhecemos então que estamos em Cristo, temos uma nova identidade, então agora temos um novo propósito de vida, porque devemos seguir a missão de Cristo, porque somos co-participantes. Não nasceu em nós essa missão. Temos o privilégio de seguir com a missão que Cristo começou. Por isso é que nós dizemos a comissão. Como eu disse na sexta-feira, a nossa comissão. Porque traz-nos urticária. Negar-nos a nós mesmos. Tomar a cada dia a nossa cruz. Quando Paulo está a escrever aos Coríntios, que era uma nação onde estava no meio do centro da sabedoria, eles diziam, isso é loucura. Um Deus que se manifesta em amor, mas mata o seu próprio filho numa cruz. Entrega-o por causa destes seres criados que valem zero. Isto é uma doideira, isto não cabe na cabeça de ninguém. E para vocês, judeus, isso deve ser uma vergonha. E é isso que Paulo está a dizer. Para os judeus é uma vergonha. Como é que Deus se vai rebaixar e humilhar desta maneira? Como ele escreve aos Filipenses. Então estas coisas, espiritualmente falando, eternas, que nasceram no coração de Deus e são agora expressas pelo Espírito do Senhor e escritas para nosso conhecimento, são loucura para quem não entende quem Deus é e são vergonha para quem já foi chamado por Deus, mas ainda não entendeu este mistério. Ainda estão lá. Ainda estão com os olhos vendados, porque eles não reconhecem o grande mistério, a primeira grande revelação, primeira e única grande revelação de Deus, que é Cristo Jesus. Nele conhecemos e é manifestado todo quem Deus é. É o reflexo perfeito de quem Deus é. Por isso é que Jesus diz, quem me vê a mim, vê o... Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu não falo de mim mesmo, eu estou a falar o quê? Estou a apresentar quem o Pai é. E este era o mistério que Paulo estava a falar. Há aqui 2 pontos a destacar rápido. São, primeiro, que Paulo considera-se prisioneiro de Cristo e não de Nero. Ele não olhava para a vida a partir de uma perspectiva puramente humana. Claro que ele não se destacava. Não sou humano. Agora ando aqui com os pezinhos no ar e tal. Disparate. Ele sabia que era um ser humano. Mas ele também sabia de quem pertencia. A quem pertencia. Qual era o seu grande propósito. E ele não se importava de ser prisioneiro de Cristo por causa da mensagem de Cristo. Ora, se o Mestre sofreu aquilo que sofreu, nós que somos apenas seguidores do Mestre, temos o privilégio de sofrer menos. Mas nós queremos sofrer menos. Mas depois quando cantamos dizemos, Senhor, queremos sofrer por Ti. Mas não queremos. Porque para sofrer escolham lá o outro. E nós temos um sofrimento diário a fazer, que é tomar a cada dia a nossa cruz. Sabe qual é a nossa cruz? É que ainda que nós tenhamos sido resgatados das trevas, nós temos aqui qualquer coisa dentro de nós que nos inclina a manifestações de trevas. Que é a condição do pecado em nós. É a nossa carnalidade, que não gosta de ser pisado no pé, mas depois canta ao Senhor que dá a vida. Mas não gosta de ser maltratado numa unhinha. Não gosta de ser apontado, nem mesmo quando é por amor, com amor e por causa da edificação da igreja. Não gosto, não gostamos. Eu não estou a apontar a ninguém, estou a falar de nós. Nós não gostamos. E isso é tomar a cada dia a nossa cruz. Para fazer isso, nós temos que nos negar. Se nós nos negarmos, ou seja, nós nos anularmos, independentemente daquilo que os outros dizem contra nós, isso afeta quem? Ninguém, já não existe o eu. O eu diminuiu e agora quem está a crescer diariamente, porque nós temos que dizer ao nosso eu todos os dias, está calado. Nós temos 2 ouvidos que vão ouvindo na mesma as ofensas, os disparates, aquelas coisas que nos vão tirando do sério e tal. E nós temos aí nesse momento que tomar a nossa cruz, porque é o nosso pecado que está ali. A cruz é símbolo do pecado. A cruz é símbolo de morte. Então é nós dizermos assim, olha, está calado. Não dês aso, lugar, para ficares irritado com alguém, porque isso não vai fazer bem nenhum para ninguém.
Até mesmo se tiveres que chamar alguém à atenção, não o faças de uma forma irritada. A palavra de Deus diz que se nós virmos alguém errar, nós temos que ter um espírito de mansidão para ir ter com a pessoa. Sabe o que é um espírito manso? É um espírito que está disposto a sofrer o dano. E o dano é isso, é tomarmos a nossa cruz a cada dia de saber assim, olha, é preferível que o meu irmão entenda a verdade do que eu ser bem tratado. Isto é tomar a nossa cruz a cada dia. É pôr os interesses do outro acima dos filipenses. Quando Paulo está a escrever aos Filipenses, está a falar deste mundo de interesses. Mas se o nosso mundo de interesses é superior, então aí nós vamos andar aqui um bocadinho à macacoa com os outros. E é isto que nós temos que nos libertar. E Paulo está a mostrar isto. Eu não sou prisioneiro daqui deste mundo. Eu pertenço a Cristo. E depois há aqui um segundo, é que Paulo considera-se prisioneiro por amor aos gentios. Ok. Como ele diz que nós somos ministros da reconciliação com Deus, sabe como é que ele começa esse texto em 2 Coríntios, no capítulo 5? Um pouco mais à frente. Ele diz, por causa do temor a Deus, nós somos constrangidos. Ouviu uma palavra, não ouviu? Que acabou em amor, mas não era amor, era o quê? Porque nós conhecemos o temor a Deus, nós somos constrangidos a amar e a pregar. Sabe, esta é uma palavra que nós hoje em igreja, nós temos que resgatá-la. Não é um temor perdido, como nós dizemos, e bem, que o amor afasta o temor. Mas sabe o que é que isso quer dizer? Não é afasta a reverência. Não é afasta a obediência. Não é afasta a hierarquia onde Deus está. Deus não é o nosso amigo. Deus é Deus na mesma. Quando nós dizemos que o conhecemos como amigo, não é para tratá-lo como um amigo ao lado, um companheiro que diz, então, batemos nas costas e dizemos, então, estás hoje comigo? E nós esquecemos disto. Apesar de Ele nos dar a possibilidade de falar de forma aberta com Ele, nós devemos ter reverência na mesma. E eu acho que esta palavra temor deixou de existir. Por isso é que nós muitas vezes não pregamos o Evangelho. Porque não temos nem temor e muito menos amor. E é na medida que nós vamos conhecendo o amor de Deus que nós vamos conhecendo o amor que nós devemos ter para com os outros. Porque muitas vezes vai ser esforçado, irmãos. Eu diria, se calhar, 99,9% do tempo vai ser esforçado. Porque nós não fomos chamados apenas para amar quem nos ama, para tratar bem quem nos trata bem, para orar por aqueles que já sabemos também oram por nós. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para orar por aqueles que nos xingam, falam mal de nós. Fomos chamados para amar quem nos trata mal. E isso é tomar a cada dia a nossa cruz, porque nós temos que nos negar a nós mesmos para seguir Jesus. Porque de outra forma, quem não fizer isto não é digno de seguir as pisadas de Jesus, porque vai ser hipócrita. Não é por mais nada, não tem a ver com requisitos, porque requisitos nós tínhamos zero. Não é por mérito, não é porque nós já chegámos a ter uma fasquia, uau, agora já consigo ser um seguidor de Jesus. Já sou batizado, já disse sim, já fiz uma oração, tenho mérito. Não tens mérito nenhum. Já entendeste? Foi o privilégio de poder seguir Jesus. Mas para seguir Jesus, sim, tu tens que tomar decisões que são requisitos. E este parágrafo trata de 2 privilégios que nós temos. Em primeiro lugar, até o versículo 6, nós vemos que é uma revelação. Foi-nos entregue uma revelação sobre o mistério de Cristo, que já está. E há muitos lugares por aí que tendem a colocar como se esse mistério ainda fosse ainda uma coisa oculta. E por isso é que nós precisamos ainda de hoje em dia de profetas que venham não sei aonde para dizer coisas novas. Aquilo que Paulo disse é, vocês querem conhecer o mistério? Leiam lá atrás que eu expliquei isso em poucas palavras. A revelação está dada. A revelação está dada. Aliás, se nós quiséssemos entender o que o Espírito Santo fez à igreja, é que ele, além dos evangelhos, ele deu-nos a história da igreja em Atos e depois ele começa em Efésios a dar-nos a doutrina do que é que nós temos que conhecer para depois ser.
E a revelação está dada. E aquilo que Paulo está aqui a dizer é que o mistério está revelado. Versículo 16, diz 1 a 6. E Paulo declara o que é o mistério. O Evangelho não está ao alcance apenas de uma elite espiritual. Não está à mão ou à mercê do entendimento de meio dúzia de iluminados que vão conseguindo discernir e depois chegam a um pedestal e então debitam informação. E os outros que nunca conseguiram sequer ver e não conseguiam sequer imaginar. Uau! Não, sabe porquê? Porque nós todos temos a responsabilidade de sermos ministros deste mistério. Todos. Todos nós. E vamos nos ajudando uns aos outros nisto que entendemos que Cristo reservou para a igreja, mas não diz alguns da igreja são ministros deste evangelho. Diz a igreja é ministra deste evangelho, deste mistério. E nessa mesma linha de pensamento, o John Mackay diz, hoje em dia entendemos por mistério alguma coisa estranha, inescrutável, enigmática, algo que necessita ser decifrado e para o qual é imprescindível uma chave. Para Paulo, entretanto, mistério era um segredo que antes estava escondido e que agora foi totalmente revelado. Já está às claras. Então Paulo diz que Cristo é a fonte e a substância deste mistério. Deixe-me recuar um pouco com as palavras de Jesus Cristo. Em Mateus 16, quando nós lemos a primeira vez, eu quando estou a ler os evangelhos, às vezes eu estou lá com eles, né? Parece que a gente está ali naquele ambiente, estamos ali também a ouvir as palavras de Jesus, e quando são mesmo aquelas palavras, que até algumas bíblias têm aquele dia vermelho, para nós entendermos que são literalmente as palavras de Jesus. Então quando Jesus diz assim, olha, eu edificarei a minha igreja. Isto é muito importante nós entendermos para entrarmos neste momento. Porque este é o grande mistério. Quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Ele estava a chegar a Cesareia de Filipe e ele pergunta assim aos seus discípulos, porque eles estavam ali a falar e eles dizem assim, olha, quem é que eles dizem que é o Filho do Homem? Sabe o que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é uma imagem que aparece em Daniel 7, quando eles estão ali a falar sobre as visões, ou quando Daniel está a explicar sobre as visões, ele vê o ancião de dias, aquele por qual é criado todas as coisas, está num trono, e de repente ele vê alguém vir nas nuvens, alguém como o Filho do Homem, e que lhe foi dada a autoridade, todo o poder, para reinar e toda a glória para ser manifesta. E Jesus, quando usa este termo, já está a associar. Então quem é que eles dizem ser o Filho do Homem? Outras traduções e outros evangelhos já vão dizer, e quem é que eles dizem que eu sou? Porque há aqui um discernimento, já há aqui um entendimento. E há uma interpretação pelos próprios evangelistas que nos deixaram. Mas Jesus estava a falar sobre isto. Quem é que eles dizem ser o Filho do Homem? Aquele que vai vir dos céus e tem todo o poder e tem toda a glória. E eles dizem, olha, uns dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, outros dizem... João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um outro dos profetas. Ok. E vocês, quem é que dizem que eu sou? E aí Pedro teve uma revelação. Foi ou não foi? Pedro teve uma revelação. Jesus diz, olha, isso que foi revelado não foi nem carne, nem sangue. Não foi nenhum humano que te revelou. Tu não recebeste isso por inspiração humana. Foi o Pai. O meu Pai é que te revelou. Porque ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe, ali nesse momento, ele não diz apenas, eu edificarei a minha igreja. Quem é que edifica a igreja? São homens? São organizações? São finanças? São instituições financeiras? Não, quem é que edifica a igreja? Cristo. Porque ele diz, eu edificarei a minha igreja. E depois ele ainda diz, não só que a igreja é edificada por ele, mas é edificada nele. Porque ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Então ele não vai só ser o edificador da igreja, mas ele vai ser o fundamento da igreja. O próprio Pedro escreve sobre isso na sua carta. Eu sei que há aí uma confusão de que Pedro é que é a pedra e ele é que é o fundamento. Desenganem-se, porque o próprio Pedro, a escrever na sua própria primeira carta, ele diz, olha, nós somos pedrinhas vivas. Fazemos parte do edifício do qual Jesus Cristo é a pedra fundamental. Ele é o fundamento. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz isso, olha, epá, ele está a falar de uma parte porque eles estão a pensar, não, a Paulo é que prega bem, não, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus Cristo. Eu disse, olha, estes são os mais espirituais deles todos, não é? Mas Paulo diz, olha, nem é um nem é o outro. Cristo não está dividido, pá. Ele não disse o pá, fui eu. Se calhar até disse, não está escrito, porque estava ali com um bocadinho de só a favor. Não, deixa estar, depois eles fazem lá, na Igreja do Livramento. Então o pá a gente retira daqui. Não é a palavra do Senhor, é mesmo meu. E ele diz, olha, não, Cristo não está dividido. Eu semeei. Eu plantei. Paulo regou. Mas Deus é que dá o crescimento. E como Jesus tinha dito depois da parábola do semeador, naquela parábola da semente, a dizer assim, olha, o semeador sai a semear, sim, mas depois vai dormir. E depois levanta-se, só de dia ou de noite, não interessa. É isso que está escrito, levanta-se de dia ou de noite, não interessa. E depois de repente vê que frutificou ali da terra alguma coisa. Sabe porquê? Porque nós semeamos, regamos, mas é Deus que edifica a sua igreja. Nós temos que semear, irmãos. E depois de semear, nós temos que cuidar, que é o regar. E quando Paulo diz assim, olha, não, eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Sabe uma coisa? Não há ninguém sobre o qual a igreja é edificada além de Cristo, porque não há outro fundamento. É Cristo Jesus, a pedra de esquina. Sobre ele é que os apóstolos começaram a edificar. Então ele é a plataforma de fundamento, ele é a pedra principal, ele é o fundamento da igreja. Então ele não só edifica a sua igreja, como a edifica nele. E sabe o que é que ele diz logo de seguida, em Mateus 18, quando ele está a falar sobre a igreja outra vez? Porque é um mistério que está a ser revelado progressivamente. Ele diz, olha, nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha. Sabe o que é que isso quer dizer? Todo o poder está na minha igreja. Quem me vê a mim, vê a igreja. Quem vê o meu poder, vê o poder através da minha igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, não se dá para separar dela. E quando ele diz isto, ele fala para a glória. Então a edificação da igreja é por Cristo, em Cristo, para Cristo, no poder de Cristo. E este é o grande mistério que Paulo está a pregar aos Efésios. E ele diz, olha, nós somos uns privilegiados porque nós conhecemos este mistério e mais do que isso, nós somos mordomos. Fomos chamados para pregar este mistério. Uau! Então é a segunda parte desta parte que nós lemos, do versículo 7 até 13. É a comissão deste mistério. Nós somos co-participantes, colaboradores deste mistério. Porque é interessante nós vermos isto desta forma. O mistério comissionado. Tendo discorrido sobre o mistério que a gente já viu este revelado, vamos então falar um pouco sobre isto. Portanto, peço-vos, diz ele no versículo 13, que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa, elas são a vossa glória. Por quem é que Paulo sofria? Pelos Efésios. Quem é que estava preso? Paulo. Quem é que estava livre? Efésios. Quem é que estava a ser edificado? Efésios. Quem é que já tinha sido edificado e vivia nessa edificação? Paulo. Irmãos, lembrem-se de uma coisa. Nós não damos nada que não tenhamos recebido antes. Nós não damos nada que não tenhamos recebido antes. Sabe como é que nós recebemos? Pedindo. Sabe o que isso quer dizer? Oração. Não há nada que nós possamos construir que não seja por meio de oração. Amém? É através da oração que nós conseguimos discernir muitas coisas que estão escritas.
E às vezes até a orar com a Bíblia aberta, com os olhos bem esbugalhados, e a orar as versões, a orar as orações que nós vemos Paulo fazer para o ministério da igreja. Aliás, se nós orarmos isto, nós vamos estar a orar por nós, porque é assim, olha, Deus, abre os olhos deles, para que eles vejam as riquezas que há em Cristo. Senhor, ajuda-me a abrir aqui a minha mente, para eu entender as riquezas insondáveis. Que este mistério comissionado, o que é que nós fomos chamados a pregar? Deixem-me dizer, anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É isto que nós somos chamados a fazer. Quando nós vamos pregar a alguém, nós pensamos assim, e agora, o que é que eu vou fazer? E depois temos estas ajudas, não é? Dos 4 pontos, e pensamos amor, divisão, cruz, que é a morte, e agora a questão, quer ou não seguir Jesus. A realidade é que isto é uma parte, é uma bengala, mas aquilo que são as riquezas insondáveis não se prendem apenas por 4 pontos, mas prendem-se por uma informação, prendem-se por um diálogo cheio de riqueza. Ouça, quando nós queremos falar sobre alguém, sobre o Evangelho, nós temos que falar sobre a ressurreição da morte, sobre a morte e sobre os pecados. Porque aquilo quando nós falamos de nós mesmos é porque nós estamos completamente arraigados no pecado. Quando diz arraigados é dizer que nós não conseguimos sair. Porque nós não conseguimos cortar as nossas raízes sem morrer. E conseguimos sair do pecado sem morrer? A Bíblia diz que não. Por isso é que nós nos batizamos. É em anúncio ao mundo a dizer que nós morremos para o pecado, para o mundo. E agora somos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. E essas palavras que nós temos de ressurreição da morte e do pecado, somos chamados a falar sobre a reconciliação com Deus, a libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Ouça, quando nós pensamos que eu de antes estava preso, eu não conseguia escolher fazer alguma coisa que agradasse a Deus. Mesmo que eu quisesse, eu não conseguia escolher. Mas hoje eu estou numa posição em que eu não só posso escolher, mas tenho a capacidade de fazer. Por isso, desengane-se. Aquela pessoa que diz assim, eu não sou capaz de dizer não àquelas coisas. Das duas, uma. Ou não tem o poder de Cristo em si, que o ressurge dos mortos, do pecado, do mundo e das trevas. E isso é sério e nós temos que perceber isso. Se estamos a ser dominados por todas as coisas ou se não queremos ser obedientes pelo poder que nos foi dado. Ou somos incapazes ou desobedientes. Temos que discernir olhando para o espelho e dizer assim, eu não consigo ou eu não quero. Eu não consigo ou eu não quero. Porque são coisas diferentes. Porque a Bíblia nos diz que nós estamos reconciliados e libertos da escravidão da carne. Romanos 1 diz claramente isso. Romanos 8, versículo 1. Ora, não há mais condenação em Cristo Jesus. Eu estou livre. E agora posso escolher ser obediente aos meus servos para a morte ou obediência ao Espírito do Senhor para a vida. A reconciliação uns com os outros. Porque se nós falamos que estamos reconciliados com Deus, então também deveríamos estar reconciliados uns com os outros. O ingresso na família de Deus, falar sobre estar a fazer pertença na família de Deus, a entronização vitoriosa com Cristo nas religiões celestiais. Isto é tudo o que Paulo estava a pregar no primeiro capítulo, segundo capítulo, e a dizer a ele. A herança gloriosa em Cristo no novo céu e na nova terra. Então tornaram-se conhecidas esta sabedoria de Deus nas regiões celestiais. Na realidade, o Evangelho é endereçado à humanidade. À humanidade. Mas ele não vai ser endereçado e colocado no céu como um texto. Nós, hoje, pela Igreja, nós temos o privilégio que é através da Igreja, esse é o braço de Deus, esse vai ser o veículo de Deus de demonstrar este Evangelho. Mas sabe uma coisa? Sabe qual é a nossa responsabilidade? Não é só mostrar a humanidade. A Bíblia diz que até as hostes espirituais vão ser ensinadas pela forma como a Igreja administra esta missão. Então a nossa responsabilidade não é só se os outros estão a ver. A nossa responsabilidade, essas hostes celestiais, sejam elas de Deus ou não, estão a ver e a verificar. Por isso é que Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz, olha, a mulher deve estar de cabeça tapada. Sabe o que isso quer dizer? A mulher deve estar sob a autoridade de alguém.
Porque os anjos estão a ver. Então nós damos contas, não é só a humanidade, nós somos alguma coisa que Deus escolheu, deixem-me chamar assim alguma coisa, não sendo alguma coisa, sendo o organismo vivo de Deus, somos o corpo de Cristo, em que todas as hostes celestiais estão a pôr os olhos em cima de nós e a ver a multiforme sabedoria de Deus a ser revelada. Esta é a nossa responsabilidade. Nós não estamos apenas no nosso mundinho a viver as nossas vidinhas. Nós estamos a viver a vida de Cristo neste tempo em que nós vivemos para mostrar a multiforme sabedoria de Deus a todas as coisas à volta criadas. Será que esta é a nossa consciência? Eu não dou contas apenas a mim. Eu não dou contas apenas à minha família. Não dou contas apenas à igreja. Eu não dou contas apenas a Deus. Eu dou contas a tudo. Porque nós vamos dar contas de tudo o que somos, fazemos, pensamos, dizemos. Uau, um dia o livro vai ficar aberto. E vai ser escrutinado tudo aquilo que eu pensei, disse, fiz. Uau! Não há nada que vá ficar por fazer. E esse é o propósito eterno de Deus. Sabe, a salvação não é um fim. A salvação por si mesma não é um fim. Mas é um meio para o fim. E o fim é dar glória a Deus. O propósito final da nossa salvação é dar glória a Deus. É tornar Deus conhecido. É tornar a multiforme e eterna sabedoria conhecida a todos. A igreja não é um propósito em si mesma. Se nós ficarmos satisfeitos por reunir e ser igreja, não estamos a entender o propósito final. Porque nós reunirmos aqui é apenas um meio para Deus atingir um fim. E esse fim, não sendo a igreja o fim em si mesma, é apenas um meio para o fim. E o fim é que Deus seja glorificado em todas as coisas. Principalmente através da igreja. Porque Ele escolheu isso. É um privilégio. É um privilégio único poder ser canal pelo qual Deus, o Todo-Poderoso, o que criou céus e terra e todas as coisas que nós conhecemos, Ele manifestar-se através de nós e dar-se a conhecer através de nós. Nós somos escolhidos por Deus. Quando eu estava a pensar nisto, eu pensei numa tela em branco em que nós nos dispomos a ser a tela de Deus como igreja para Deus ir mostrando à medida que Ele quer se revelar, à medida que Ele se vai revelando, mostrar a beleza e a glória de Deus para que quando as pessoas olhem para a igreja vejam a glória de Deus, não vejam o benefício ou o fim da própria igreja. Amém, irmãos? Então nós somos chamados a fazer isso. A não só entender esta comissão, esta missão que já foi revelada, como a fazer parte dessa missão. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Peço ao grupo Lobo que possa subir. Vamos orar.